Então, vamos começar, turma. Então, nós vamos lá para a apostila 2, né? Então, vocês marquem na apostila 2 lá, eu vou marcar na minha aqui também, ó. Ó, capítulo 9, função afim, né? Então, vou marcar aqui, ó. Começa aqui a matéria para prova do segundo bimestre, certo? Então, o segundo bimestre vai começar do capítulo 9 para frente, tá? Aí vocês marcam aí também, né? Bom, então a função afim, como eu já falei para vocês, no terceiro colegial a gente vai estudar aquelas funções que a gente já viu no primeiro e no segundo colegial, mais no primeiro, né? Que é a função afim, que é uma reta, depois tem a função quadrática, que é uma parábola, depois tem a exponencial, a logarítmica e assim vai. A modular, né? E no terceiro colegial a gente revisa tudo, para a hora que você for fazer o vestibular, lembrar as coisas e poder passar no vestibular, tá? Então, a função afim, turma, também às vezes é chamada função do primeiro grau, tá? Às vezes fala isso, né? Mas o certo mesmo é função afim, né? Então, ela é toda função que é formada mais ou menos desse tipo aqui, assim, ó. Pode ser y ou pode ser f de x, tanto faz, tá? E ela tem dois números, tá vendo? Esses dois números, então, esse daqui chama coeficiente linear. E esse outro aqui chama coeficiente angular. O gráfico, né, é uma reta o gráfico da função é uma reta, né? Então vamos ver aqui que cada um desses números, além do nome, né, para que presta, tá? Então o coeficiente linear, o que ele indica para a gente? Ele mostra onde a reta corta o eixo y, certo? E esse coeficiente angular aqui, que é o que fica grudado no x, ele mostra a inclinação da reta. Tudo bem, pessoal? Vocês prestam bastante atenção aí, tá? Então, por exemplo, né? Vou fazer alguns exemplos aqui. Se eu pegar essa função aqui, ó, 2x mais 3. Então, o 2 é o coeficiente angular e o 3 é o coeficiente linear, né? Então, se a gente for fazer um rascunho aqui do desenho, né? Como esse número que está aqui, ele é positivo, então a reta é crescente, tá? Então, é crescente. E esse número 3 aqui é esse ponto onde ela vai cortar o eixo y, certo? Se ao invés de número 2, se fosse um número maior, por exemplo, um outro exemplo assim. Então a reta, ela seria mais em pé, tá vendo? Essa tem uma inclinação, essa é mais ainda, né? Porque esse número que está grudado no x é maior do que esse, tá? Aqui é 3 porque é onde corta o eixo y, certo? Então também crescente, né? Se esse número que está junto com o x for negativo, por exemplo assim, ó, aí ela é decrescente, tá? Então seria mais ou menos assim. Decrescente, né? Porque esse número é negativo. Decrescente. E aqui é o número 3 do mesmo jeito. Tudo bem? Então, esse A aqui, né, ó, se o A é maior do que zero, tá vendo? Positivo, então implica que a reta é crescente, que é o caso desses dois. Se esse A for menor do que zero, ou seja, negativo, tá vendo? Como esse exemplo aqui,
Então, a reta tem esse sentido que a gente chama de decrescente, tá? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Bom, agora a gente vai... Bom, o B, né? O B pode ser qualquer valor, positivo, negativo, ele só vai mostrar onde a reta corta o eixo Y, né? Se ele fosse negativo, né? Deixa eu tentar fazer um aqui negativo, ó. Mais um exemplo aqui, vamos ver se cabe. Um exemplo assim, tipo 5x menos 3, tá? Então, é crescente, tá vendo? E passa no menos 3 do eixo Y, certo? Então, seria assim, ó. Aqui o menos 3, tá vendo? Menos 3 do eixo Y, né? Eu esqueci de escrever aqui. Aí, menos 3 do eixo Y e crescente, porque é positivo, certo? Então, esse número presta para isso. Agora, tem os casos especiais, que é quando eles valem zero, tá? Quando B for zero, recebe um outro nome, e quando A for zero, também recebe um outro nome. Então, aí a gente vai comentar sobre isso agora, tá? Aí, como vocês vão fazer? Vocês vão anotar isso daí ou não? Vai dar um print para quem quiser. Ô, sir, então, eu copiei aqui e também fica gravado, né? Beleza, então. Então, posso ir para frente? Mais alguém vai copiar? Quer que espere um pouco ou não? Ou não precisa, pessoal? Por mim já pode ir pra frente. Fala, Natália, que eu não entendi. Por mim, pode passar. Então, vamos agora para os casos especiais, tá? Casos especiais da função afim. Então, lembrando, né, que a função afim é a x mais b, então o que que acontece, né, quando o b for igual a zero? Então, quando b for igual a zero, a função vai ficar só assim, ó, ax, porque essa parte desaparece. E, é claro, que ela vai cortar o eixo y no ponto zero, né? Porque o b, afinal de contas, indica onde ela corta o eixo y. Mas aí ela recebe um outro nome, tá? Quando b vale zero e ela só fica desse tipo aqui, então ela recebe o nome de função linear. E às vezes nos exercícios vem falando, considere uma função linear. Então você já sabe que é desse tipo aqui, certo? Não precisa nem pôr o b, já sabe que ele vale zero. Então a função linear é sempre uma reta que passa pelo ponto 0, 0. Se o a for positivo, ela é crescente. E se o a for negativo, né, ó, então aqui é o ponto 0, 0, ela é decrescente. Ok? Então, função linear, né, sempre passa por 0, 0, que também é chamado de origem do plano cartesiano. Tá ok? Bom, um outro caso especial é quando o a é zero. Quando o a é zero, então, olha o que acontece. Desaparece esse cara aqui, ó. Só sobra assim, ó, y igual a b. A função, né, fica desse tipo, ó, y igual a b. Essa função aqui, ela recebe o nome, né? Então, além de ser função afim, ela também é chamada de função constante. Então, a função constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Ao eixo x. Então, seria assim, né? Ó. Tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Então, essa reta, vou fazer de outra cor aqui para dar um destaque, seria assim, ó. Passa aqui pelo valor do b, né? Então, se o b for positivo, é para cima. Ele é paralela, tá vendo? Constante, ela é sempre o mesmo valor, né? Ou
se o b for um número negativo, no caso aqui, b maior do que zero, né? Ou pode acontecer assim também, ó. Vamos supor que eu coloco o eixo x aqui em cima, né? Que seria o ponto 0, 0, tá vendo? E aí, então, tá aqui, né? E ela vai passar aqui no b, tá vendo? O b, só que nesse caso, como tá para baixo, deixa o x, é menor que zero. Então, por exemplo, assim, ó, y igual a 2, poderia ser aqui, né? Um exemplo aqui poderia ser assim, ó, y igual a menos 3, ou f de x também, né? Ó. F de x menos 3, f de x igual a 2. Exemplo que eu estou inventando aqui para mostrar essa situação, certo? Então, a gente, quando for estudar a função do primeiro grau, né, tem que ter essas coisas, assim, bem claras. Então, vamos tentar fazer um resumo aqui, ó, nessa parte, ó. Então, tudo é a função afim. Aí, a função afim é ax mais b, certo? Não? Aí, ela pode se dividir em dois casos especiais. Se o b for zero, né? Então, ela passa a se chamar função linear. Então, ela vai ser do tipo AX. E aí, a gente já sabe que é a que passa pela origem. Reta que passa pela origem, tá? E se o A for zero, né? Que é esse caso aqui, aí ela vai ser função constante. Então, o tipão dela vai ser y igual a b, né? Que é uma reta paralela ao eixo x, certo? Tudo bem? Esse b mostra onde corta o eixo y e o a mostra a inclinação, tá? Vê se a folha está cabendo aí na imagem ou se está ficando um pedaço para fora. Tá cabendo, professor? Tá. Tá cabendo. Posso trocar folha ou não? É, Por mim, pode. Natália, Gabriel, Isabela, Maria Fernanda. Pode trocar. Pode. Tudo bem aí, Jorge? Tudo sim. Vamos lá, então. Pra frente. Bom, aí, turma, da função afim, né, no caso do primeiro grau, então tem uns exercícios que são básicos, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, depois a gente já vai pegar direto nos exercícios lá na página 650, tá? Então, esses exemplos aqui não tem especificamente desse jeito na apostila. Então, seria bom vocês anotarem. Então, primeiro, determine a função afim, sabendo que os pontos A, 1 e 2, e B, menos 3 e 5, pertencem à reta. Então, é um exemplo simples assim, mas tem vários exercícios que são resolvidos com esse tipo aqui, tá? E dá 2 pontos por onde a reta passa, diz que tipo de função que é, tá vendo? A função afim, e a gente vai ter que achar quem é a função. Então, eu vou fazer um desenho aqui só para ilustrar, mas não é, na hora da resolução do exercício não é obrigatório. Agora, na hora de copiar, é bom que você copiasse. Então, por exemplo, o ponto A, 1 e 2, vamos supor que seja aqui, ó. Esse é o ponto A e o ponto B,
menos 3, vamos supor que o 5 seja aqui. Então, aqui seria a reta. Esse seria o desenho da reta que ele quer que a gente ache a função. Então, passou pelo ponto menos 3 e 5, e passou pelo ponto 1 e 2. Então, qual é a função? Né? Bom, então, a gente sabe que, como é uma função afim, é desse tipo aqui, ó. A x mais b, certo? Aí nós vamos ter que fazer as contas usando esses números e tentar achar o valor do a e do b. Mas funciona da seguinte maneira, turma. Esse primeiro número aqui, né, a gente vai colocar no lugar do x, e o segundo número no lugar do y, tá? Então, quando eu substituir esse ponto na função, vai ficar assim, né, ó, 2 no lugar do y, 1 no lugar do x. E daqui vai surgir uma equação, a vezes 1 dá a, né? Então, fica a mais b igual a 2. Então, seria uma equação com duas variáveis, a e b. Aí faz a mesma coisa agora com esse outro ponto aqui, ó. Coloca esse no lugar do x e esse no lugar do y, certo? Aí vai nessa mesma função. Então, vai ficar assim, ó. 5 no lugar do y, menos 3 no lugar do x. Então, vai ficar a, né? A vezes menos 3, tá vendo? Menos 3 no lugar do x. E 5 no lugar do y, tá? Dá para entender que é um A aqui? Mais B. Aí, se multiplicar, vai dar menos 3A mais B igual a 5. Aí vai formar a nossa segunda equação. Então, a gente tem duas equações com as mesmas variáveis. Então, se a gente juntar elas num sistema, né? A mais B igual a 2 e menos 3A mais B igual a 5, e a gente, de alguma forma, resolver o sistema, a gente vai conseguir achar o valor do A e do B, e aí, com isso, a gente consegue falar qual que é a função, tá? A e B. Então, aqui tem várias maneiras de resolver, né? Uma delas aqui seria, por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 1. Se a gente multiplica a primeira equação por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar menos b, e quando a gente juntar com esse mais b, vai poder cortar, né? Então, vai ficar assim, ó. Primeira equação multiplicada por menos 1. Fica menos a, menos b e menos 2, tá? Aí repete a segunda. Aí nós vamos somar, tá? Então, tá vendo, ó? Mais b com menos b, corta, certo? Sumiu b. Que vai dar deve 1A e deve 3A, fica devendo 4A. Tudo certo? Devo 2 e tenho 5, fica sobrando 3, né? Aí, como aqui está negativo, vou multiplicar por menos 1. Então, troco o sinal e troco o sinal. Aí, passo 4 dividindo. Então, esse aqui é o valor do A, menos 3 quartos, tá? Então, era para ser negativo mesmo, porque você não está vendo que a reta é decrescente, ó? Lembra, quando ela é decrescente, significa que o A, que é o coeficiente angular, que mostra a inclinação da reta, é negativo. Então, beleza. Agora você escolhe qual dessas duas equações, ou dessas duas você quer, e substitui o A por menos 3, né? Por menos 3 quartos. Então, vou pegar essa primeira aqui, ó. Menos 3 quartos mais B igual a 2. Aí eu vou pegar o menos 3 quartos e passar para o lado de lá. Então, fica 2 mais 3 quartos, tá? Aí você põe um aqui embaixo, faz mínimo múltiplo comum. Então, aqui vai dar 8, e 3 vai dar 11 quartos. Então, tá aqui o valor do A e do B. Então, né, a resposta... Então, a função procurada é essa, ó. A é menos 3 quartos. Então, menos 3 quartos x, e o B deu positivo, né? Mais 11 quartos. Essa, então, é a pergunta do exercício, tá? Então, você nota que esse 11 quartos aqui é justamente esse número aqui, ó. Certo? Aí, aproveitando esse exemplo, como é que a gente acha, né? Vamos por aqui, ó, observação. Determine
o ponto onde a reta corta o eixo X. Então, esse ponto onde ela corta o eixo X é esse daqui, ó. Tá? Quem é esse ponto onde ela corta o eixo X? Então, é bem fácil, né? Para achar isso daí, é só substituir o y por 0. Então, eu venho aqui na função que a gente acabou de achar, né? Coloco 0 menos 3 quartos x mais 11 quartos, certo? Não? Aí eu vou fazer a conta e vou achar o valor do x, que vai ser esse ponto aqui onde a reta corta o eixo x. Esse ponto onde ela corta o eixo x, né? Ó, ponto onde a reta corta o eixo x, também é chamado de zero da função, tá? É que às vezes tem exercício no vestibular que vem falando, determine o zero da função. Aí, às vezes, a gente não lembra, né? Mas é justamente o ponto onde ela corta o eixo x. É só substituir o y por zero, qualquer que seja a função, tá? Aqui tá fácil, ó. Nós vamos pegar esse negativo inteiro e jogar para cá, ó. Vai ficar positivo. Como tem aqui 4 de um lado e 4 do outro, eu posso cortar. Então, vai sobrar isso, ó. Aí nós vamos passar o 3 dividindo, né? Então, vai dar 11 terços. Então, esse 11 terços aqui, olha lá, 11 terços, é justamente onde ela corta o eixo X. Então, é assim, para achar onde ela corta o eixo Y, basta olhar aqui, ó, não precisa nem fazer conta, só olhar. Mas para achar onde corta o eixo X, ou seja, para determinar o zero da função, aí tem que fazer essa continha, substituir o Y por zero e resolver a equaçãozinha, tá? Bom, agora a gente vai para os exercícios da apostila, lá na página 650. Posso trocar folha ou não? Sim, não, talvez, quem sabe, pode ser, pode não ser. Por mim pode, senhor. Tá, Gabriel pode, alguém vai falar alguma coisa contra, eu vou para frente, tá? Por mim pode passar também, senhor. Então, tá bom. Não entendi. Pode ir. Tá, valeu, Natália. Então, vamos para a página 650. Página 650, exercício 1. Ele falou assim, ó, o volume de água de um reservatório aumenta em função do tempo, de acordo com o gráfico. Então, ele deu um gráfico aí, né? Aí você vê que é uma reta que começa no ponto 00, tá vendo? Ó? E depois ela passa por esse ponto 3 e 1 aqui, ó. Certo? Aqui é o tempo, né, em horas, conforme vai passando o tempo, vai enchendo aqui. Aqui é o volume em centímetros cúbicos, tá? Ou metros cúbicos. Não tem esse C não aí. Deixa eu apagar, espera aí. Tá aqui. Não tem esse C aqui não, é metro cúbico, tá? Então, conforme vai passando... Então, a 0 hora não tinha nada dentro desse reservatório de água. Passou 1 hora, tem um pouquinho. Passou 2 horas, mais um pouquinho. A hora que chegou 3 horas, ele tem 1 metro cúbico de água. 1 metro cúbico também é conhecido como 1000 litros, tá? Qual é a pergunta? Ele quer assim, para encher esse reservatório com 2.500 litros, né? Então, ele quer saber quantas horas uma torneira é aberta. Então, ele falou assim, ó, para encher esse reservatório de água com 2.500 litros, coloca uma torneira lá. Abre uma torneira. Quer saber qual é o tempo necessário para que o reservatório fique completamente cheio, né? Certo? Então, para encher o reservatório com 2.500, quer saber quanto tempo que vai gastar. Então, vamos pensar um pouco aí. 2.500 é um valor lá para frente, né? Ó. Porque em 3 horas tem 1000 litros, tá vendo?
1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Não é isso? Ele quer 2.500, né? Não é isso que ele falou? Ou eu entendi errado? 2.500 litros. Então, como é que vai ser? Bom, então, primeiro de tudo, a gente vai tentar achar qual que é a equação dessa reta aqui, tá? Nota que ela tem uma facilidade em relação a esse exemplo que a gente acabou de fazer. Tá percebendo que ela passou pelo 0, 0? Se passou pelo 0, 0, é uma função linear. Se é uma função linear, ela é desse tipo assim, ó. AX, não tem o B, tá vendo? Só precisa achar o A. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, 3 e 1, tá vendo? 3 e 1. A gente consegue substituir o 3 e o 1 lá e consegue achar o valor do... Opa, chegou o Douglas aí, turma. Chegou, mas não chegou? Ah, agora sim. Tudo bom, Douglas? Ô, turma, esse exercício na página 650, né, se você olhar, ele já está meio que resolvido lá na apostila, mas nós vamos fazer ele como forma de exemplo, tá? Fazer do nosso jeito. Então, vamos lá. Nós vamos pegar esse número 3, colocar no lugar do x, e o número 1 no lugar do y. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, se eu passar o 3 dividindo, a gente já vai achar o valor do a, né? 1/3. Então, significa que a função é 1/3 de x, pode ser escrita assim, ou pode ser escrita assim também, ó. X sobre 3. Certo ou não? Tá, então beleza. Aí, o que ele quer que a gente ache aí? Ele está falando assim, que quanto tempo, né, que vai ficar a torneira aberta para poder ter 2.500 litros. Ó, então vamos pensar. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Certo ou não? Então, 2.500 litros, vou fazer uma regrinha de 3 aqui, tá? Então, multiplicando em cruz, né? Vai dar 1.000x aqui. 1 vezes 2.500 dá 2.500. É só passar o 1.000 dividindo. Aí dá para cortar 2 zeros, e aí fica 25 dividido por 10. Vai dar 2,5. Então, vai dar 2,5 metros cúbicos, tá? Certo ou não? Então, nós vamos pegar onde tiver o x aqui, né? Certo? Então, o que vai acontecer? Ele quer que tenha 2,5 metros cúbicos. Esse 2,5 metros cúbicos, esse x aqui não tem nada a ver com esse, tá, pessoal? Esse x aqui, até vou fazer uma diferença aqui para não confundir. Ó. Fazer uma frescurinha nele aqui para a gente não achar que é o mesmo x, tá? Esse 2.500 é o volume, não é? O volume. O volume, nós vamos colocar lá na função, no lugar do y, tá? Então, aqui vai ficar 2,5, e o x é o tempo, tá vendo? Esse x aqui é o tempo, que poderia muito bem fazer a função nossa desse tipo assim, ó, t sobre 3, tá? Tanto faz. Então, tá vendo? 2,5 metro cúbico, quanto tempo vai demorar? Só multiplicar em cruz, colocando aqui embaixo, vai dar 3 vezes 2,5, quanto dá, hein? Dá 7,5. Então, 7,5 horas. 7,5 horas também é conhecido como 7 horas e 30 minutos, que é 7 horas e meia, né? Certo? 7 horas e 30 minutos. Então, vai demorar 7 horas e 30 minutos com essa torneira aberta aí, para poder encher esse reservatório até 2.500 litros, tá? Então, foi um exemplo de aplicação. Tudo bem? Alguma dúvida nisso daí? Está um pouquinho diferente do que a apostila resolveu, mas
é bom fazer isso na forma de exemplo, tá? Tranquilo, senhor. Opa, eu bati a mão aqui e ficou tudo torto aí. Bom, eu vou trocar a folha, tá? O Douglas entrou e já saiu? Deve estar caindo a internet dele, será? Pode ser, né? Talvez. Bom, vou tirar a folha aqui, tá, pessoal? Se alguém quiser que deixe, reclama. Então, beleza, vamos lá. Agora nós vamos para a página 651. Agora apareceu. Tudo bem, Douglas? Tudo, senhor. Então, vamos lá. Página 651, exercícios conceituais, né, agora. Opa. Primeiro ele fala assim, uma função f do primeiro grau. Então, f é do primeiro grau. Primeiro grau é a mesma coisa que função afim. Então, você já sabe que a função f é isso aqui, ó. Ax mais b, tá? É tal que, aí ele dá duas informações. Ele diz que o f de menos 1 dá 5 e que o f de 3 dá menos 3. Então, preste bastante atenção, hein? Não esquece isso, não. Esse numerinho que está aqui dentro, ele vai no lugar do x. E esse número aqui fora é no lugar do y, tá? Ok? Então, ele quer dizer assim, que se você colocar o número 3 no lugar do x, o y vai dar menos 3. Então, vai ter esse ponto aqui, ó. 3 e menos 3. Então, esse é um ponto por onde a reta vai passar. E aqui é a mesma coisa. Se eu colocar o número menos 1 no lugar do x, o y vai dar 5. Então, vai passar por esses dois pontos. Então, esse exercício é muito parecido com esse, ó. Tá vendo? Certo? 2 pontos. É só fazer o sistema e achar o valor do A e do B. Beleza, né? Vixe, cobrança. Espera aí, pessoal. Cobrança. Agora eu não posso atender, não. Ixi, olha lá. Não posso atender agora não, moço. Vamos lá, turma. Então, nós vamos fazer igualzinho aquele lá, tá? Nós vamos pegar a função aqui. No lugar do y, nós vamos pôr o número 5. E no lugar do x, nós vamos pôr o menos 1, tá? Então, fica lá, 5 menos 1 no lugar do x, mais b. Então, aqui vai dar menos a mais b igual a 5. Vai formar essa equação. Uma equação com a e b. Agora, vamos nesse aqui. No lugar do x, a gente põe 3, e no lugar do y, menos 3. Então, ó, menos 3 no lugar do y, e no lugar do x, 3. Então, fazendo, vai dar 3a mais b igual a menos 3. Então, tá aqui as duas equações que nós vamos agora fazer o sistema. Então, vamos lá. Aí, de novo, se quiser, dá para multiplicar a primeira equação por menos 1, aí fica menos b e vai cortar com esse b aqui de baixo. Troca o sinal de todo mundo, hein? Aqui mantém, né? Aí soma, então mais b com menos b corta, 1a mais 3a dá 4a, devo 5 e devo 3 fica devendo 8. Aí é só passar o 4 dividindo, né? Então vai dar menos 8 dividido por 4, o a dá menos 2, tá? Aí você escolhe uma das equações. Eu vou escolher essa primeira aqui, ó. Cuidado que já tem um negativo no a lá, tá vendo? Então, quando eu pôr o menos 2 aqui, vai ficar o menos que já estava lá e o menos 2 do valor do a, tá? Então, aqui vai dar 2 positivo, certo? Aí vai passar para lá, então vai ficar 5 menos 2. Então, o b vai ser 3. Então, se a gente já sabe o a e do b, né? Então, a função seria
menos 2, que é no lugar do A, então vai dar menos 2x mais 3. Essa é a função que ele pediu para a gente achar aí. Bom, depois de achado isso, ele quer que calcula lá, ó. Então, f de 0 é igual a quanto? Então, ele quer que calcule agora f de 0. Ah, é moleza. Só põe o 0 no lugar do x, ó. Tá vendo? Então, menos 2 de 0 vai dar 0. E 0 mais 3 é 3. Então, essa seria a resposta do exercício. Isso é a alternativa B, tá? Então, esse foi o primeiro exercício pedido para fazer aí. Pode ir para o segundo? Pode trocar, pessoal? Pode sim, senhor. Pode ser. Então, vamos para o exercício 2. O exercício 2 diz assim, né? Dada a função f de x igual a 3x mais 2, que é que fala qual que é a alternativa incorreta. Então, esse é aquele tipo de exercício que é como se fosse 5 exercícios num só. Tem que analisar todas elas e ver qual que deu errado, tá? Então, vamos analisar a letra A. A letra A, ele disse que se eu pegar e calcular o f do 4 e fizer menos o f do 2, ele disse que dá 6. Então, vamos fazer a conta para ver se realmente dá. Vamos calcular f do 4. Nós vamos pôr o número 4 no lugar do x. Vai dar 3 vezes 4 mais 2. Vai dar 12 mais 2, 14, tá? Vamos calcular o f do 2. Então, coloco o 2 no lugar do x. Então, aqui vai dar 2 vezes 3, 6, dá 8. E agora, então, faço f do 4 menos f do 2, que vai ser 14 menos 8, certo? 14 menos 8 dá 6 mesmo, não dá? Então, significa que a letra A é verdadeira. Vamos analisar a letra B agora. O gráfico é uma reta, também é verdade, certo? O gráfico é uma reta, porque é uma função afim, ou do primeiro grau, e ainda é uma reta crescente ainda, porque aqui é número 3, e passa no eixo Y no ponto 2, tá? Vamos analisar a letra C. O gráfico corta o eixo Y no ponto 0,2. Verdade. Então, corta o Y em 0,2. Olha como seria o desenho dessa função. Ó. Crescente, passando aqui pelo número 2, certo? Ó, 2, né? Esse ponto aqui é, na verdade, 0,2, tá vendo? 0 do eixo X e 2 do eixo Y. Então, a letra C também é verdadeira, tá? Vamos analisar a letra D. Diz lá que f é uma função crescente. Verdade também, né? Ó, como esse 3 aqui é positivo, né? Lá vale 3, tá vendo? Certo? Então, como é positivo, então realmente a função é crescente. Então também foi verdadeiro. Então o único que sobrou para ser falso vai ser a letra E, né? Vamos ver se é mesmo. Né? Ele falou que f do x é x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá, vamos calcular então quanto que é f do x, tá? É a função composta, né? Isso aqui, ó. Função composta. Então, vamos lembrar como é que é. Então, se eu pegar, né, e chamar esse f do x aqui de dentro, ó, né, se eu chamar de um x aqui meio estranho, assim, né, ó, vou pôr um x aqui meio cheio de rococó,
Então, ficaria dessa forma, ó. O f, né, é 3 vezes esse x aí, mais 2, tá? Só que no lugar desse x, eu vou colocar, de novo, 3x mais 2. Então, vai ficar assim, ó. F do f. Opa, errei aqui, espera aí. Já eu coloco o x aí, tá? F do x ficaria 3 vezes. Agora, no lugar desse x, eu coloco 3x mais 2. Mais o 2. Aí é só multiplicar assim, ó. Então, f do x vai ser 9x mais 6 mais 2. Então, f do x vai dar 9x mais 8, que é muito diferente desse x2 mais 2x mais 1 que o exercício disse que daria. Portanto, a letra E é falsa. Então, a letra E é a resposta do nosso exercício 2, tá? Vou aproveitar a folha aqui e vou ver se eu consigo encaixar aqui o exercício 3. Alguma dúvida nesse, pessoal? Pergunta aí, se tiver dúvida. Por enquanto tá de boa, senhor. Pessoal, bom. De boa. Então, 3. O exercício 3, ele fala assim, ó, considere uma função f de x, 2x menos 1, certo? Ó. Aí ele quer saber qual que é o valor de m, né? Sabendo que, então, determine o m, não é isso que ele quer saber? Determine os valores de m de tal maneira que seja válida essa equação aqui, ó. F de m ao quadrado, 2 vezes f do m, mais f de 2m. E ainda disse que isso aí vai dar m sobre 2. Então, primeiro, ó, esse primeiro cara aqui, nós vamos pegar e colocar m ao quadrado no lugar do x, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes m ao quadrado menos 1. Agora, eu vou fazer assim, ó, esse menos aqui, tá vendo? Menos. Agora eu vou colocar 2 vezes, então, ó, o 2 vezes f de m. F de m é só colocar o m no lugar do x, então vai dar 2m menos 1, tá? Agora calma, ó. Opa, não é isso não, peguei a caneta errada. Essa aqui. Agora aqui é mais, tá vendo? Então vou pôr um mais aqui, ó. F de 2m, nós vamos pôr o 2m no lugar do x, então vai ficar 2 vezes 2m menos 1. E aí tudo tem que ser igual a m menos 2. Então percebe que vai dar uma equação do segundo grau na variável m, tá vendo? Então vamos lá. Então aqui vai ficar 2m ao quadrado menos 1. Esse 2 vai multiplicar assim, ó. O menos com mais vai dar menos 4m. Menos com menos vai dar mais 2. Aí aqui vai ficar 4m menos 1, m dividido por 2. Dá para cortar menos 4m com mais 4m, tá vendo? Aí nós vamos poder somar esse e esse. Concorda que vai dar zero? Ó, deve 1 e deve 2, fica devendo 2. Tem 2 sobrando, zero. Então, desse lado esquerdo aqui, só vai sobrar 2m ao quadrado. E do lado direito, m sobre 2. Aí pode pôr um embaixo e multiplicar em cruz, tá? Então, aqui vai dar 4m ao quadrado, né? Certo? Não. E aqui vai dar m. Aí, nós vamos passar esse m para o lado de cá, que vai dar uma equação de segundo grau, ó. Certo? 4m ao quadrado menos m igual a zero. Dá para resolver por delta, né? Mas dá para resolver assim também, colocar o m em evidência. Aqui fica 4m menos 1.
Aí para o produto dá zero, ou o primeiro vale zero, que é esse aqui, né? E aqui já é uma resposta. Ou tudo que estiver dentro do parênteses vale zero, e só passar um para lá e o 4 dividindo, já vai ser a segunda resposta. Então significa que o m vai poder ser zero ou 1/4, tá? Então esses são os dois possíveis valores do m. Esse exercício não é com alternativa, né? Então a resposta fica sendo 0 ou 1/4, tá bom? Vê aí se vocês têm alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Não fica acanhado, não. Não fica com vergonha, não, tá? Ah, aqui eu esqueci de arrumar o X aqui, ó. Aí. Se não tiver nada para perguntar, a gente vai para o exercício 3, para o 4, perdão. Vamos tentar fazer o exercício 4. Posso ir para o 4? Pode. Tá. Vamos lá. O exercício 4 está escrito lá assim: a variação da temperatura y igual a f de x num intervalo de tempo x é dado por essa função aí. M ao quadrado menos 9x² mais m mais 3x mais m menos 3. É uma função do segundo grau, tá vendo? Depende do valor do m, né? Se não zerar aqui, é do segundo grau, tá? Tá vendo? x2, x e o último número que não tem x, tá? Bom, o que ele quer? Quer que calcule o valor do m de tal maneira que essa função, que a princípio é uma função quadrática, que é uma parábola, ele quer saber qual que deve ser o valor do m para isso aqui ser uma reta. Para ser reta. Bom, para ser reta, tem que sumir o x². Só pode sobrar esse pessoal aqui, tá? Então vamos para o primeiro item aqui, ó. Ele quer que seja reta e ainda tem mais coisa que ele quer. Ele quer que seja crescente ainda. Reta e crescente. Então primeiro nós vamos tentar resolver esse problema da reta aí. Então para poder ser reta, né? Então vou até marcar aqui, ó. Para ser reta, esse cara aqui, ó, m ao quadrado menos 9 tem que ser igualado a zero, porque aí o x² desaparece, e se desaparecer o x² é uma reta, tá? Mas isso é fácil, né? Passo 9 para o lado de lá. Então, m vai ser mais ou menos raiz quadrada de 9, vai dar mais ou menos 3. Então, se o m for mais 3 ou menos 3, é uma reta. Agora, ele quer que seja crescente. Vamos lá. Para ser crescente, ó, o que tem que acontecer? Esse cara aqui, que está junto com o x, tem que ser maior do que zero, certo ou não? Então, significa que o m, se eu passar o 3 para lá, tem que ser maior do que menos 3. Então, menos 3 não vale, tá vendo? O m tem que ser maior do que menos 3, né? Então, o único valor possível para o m é o 3 positivo. Então, tá aqui. Se o m for 3, né, acontece as duas coisas. Aqui fica 0, e aí então ela vira uma reta, e se o m for 3, aqui vai ficar 6, não vai? Ó? É positivo, aí ela é crescente. Então, a resposta no exercício é m igual a 3, que está na letra C. Certo? Aí nós vamos agora, então, aproveitar o espaço aqui e tentar fazer o exercício 5.
ver se alguém tem alguma dúvida e gostaria de fazer alguma pergunta, qualquer que seja, não tem problema, tá? Fica à vontade, não fica com vergonha não, pergunta. Melhor perguntar agora do que no dia da prova ficar com nota baixa e ficar fazendo recuperação, certo? Alguém vai perguntar? Alguma coisa? Não, senhor. Tá tranquilo. Então, eu vou para o exercício 5. Vamos ver se eu consigo encaixar os 5 nesse espaço aqui. O 5, ele fala assim, ó, a função real de variável real definida por f de x igual 3 menos 2a, x mais 2. Então, tá vendo? É um número grudado no x mais o número 2. É uma função afim, tá vendo? Ele fala assim, quando que essa função é crescente? Ou seja, qual é o valor do a? Quais são os valores que eu posso pôr no lugar do a, de tal maneira que vire uma função crescente? Então, vamos lá. Para ser crescente, o que está grudado no x tem que ser maior que zero, certo? Positivo. Aí nós vamos passar o 3 para o lado de lá, né? Aí vai multiplicar por menos 1. O que eu não posso esquecer quando eu multiplico isso aqui por menos 1? Além de trocar esses dois sinais, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade, tá? Então, ó, inverte, ó. Era maior, ficou menor, tá? Aí vai ficar, então, 3 dividido por 2, né? O A tem que ser menor do que 3 sobre 2. Essa resposta aqui está na letra B, tá? Moleza, né? E se na prova de vocês eu colocar esse exercício e falar que qual é o valor de A para ser decrescente? Então, aí você coloca invertido aqui, ó. Coloca menor que zero, tarará, tarará, vai dar invertido, tá? Alguma pergunta, meninos e meninas? Não, senhor. Da minha parte, não. Posso ir para o exercício 6? Por mim, pode. O exercício 6, a gente vai relembrar aqui, que eu estou vendo aqui um F-1 aí. Vocês viram aí o F-1 aí? Uhum. Então, vamos relembrar como é que acha a função inversa, tá? Mas é moleza, né? Então, ele fala assim, ó, no exercício 6, deu a função f e disse que ela vale 2x mais 1. Só que ele quer que calcula quanto que é g do 3. É a pergunta dele. Quanto que é g do 3? Mas quem é a função g? Aí ele disse que a função g é a inversa da função f. Então, nós vamos lembrar como é que acha a inversa, tá? Então, vamos lá. Para encontrar a inversa, primeiro, troca x por y e y por x. Que eu coloquei esse sinal de mais, mas não é. Aqui eu queria ter escrito por. Eu vou arrumar. Então, troca x por y. Deixa eu apagar esse mais, eu não sei porque eu pus mais aqui. Então, troca x, daqui a pouco, a hora que secar, eu vou escrever por aqui, tá? Troca x por y e y por x. E em segundo lugar, isola o y. Então, vamos pegar a função f, assim, ó. Eu vou fazer o primeiro item, tá? Eu vou pegar onde tiver y, eu ponho x, onde tiver x, eu ponho y. Aí eu vou para o segundo item, que é isolar o y, né? Isolar o y. Só um minutinho, então. Calma aí, calma aí.
Então, vou passar o 2y para lá, vai ficar menos 2y, e o x vem para cá. Vai ficar menos x mais 1. Aí eu vou multiplicar por menos 1 por causa desse negativo. Aí eu vou passar o 2 dividindo. Então, essa aqui é a função inversa da função f, tá? A gente costuma escrever assim, ó. Coloco menos 1 ali para indicar que ela é a função inversa. Só que o exercício disse que essa função inversa ele quer que chama de g. Tá vendo? G. Tá bom. Agora é fácil. Ele quer que calcula g de 3. Então, g de 3, eu coloco 3 aqui. 3 sobre 2 menos meio. Como é tudo o número 2 embaixo, né? A gente pode fazer assim. Vou colocar o 2 uma vez só. Aí fica 3 menos 1, que dá 2, né? E 2 dividido por 2 é 1. Aqui faltou colocar a palavra por. Turma, isolar é com S mesmo, né? Eu estou numa dúvida danada aqui. Quem que é bom de português aí? Quem for bom de português, confirma aí para mim, tá? Por favor. É com S, né? Acho que é assim. Fala aí, Jota. Eu acho que é, sir. Tá, então faz de conta que é, tá? Eu não... Bom, vamos lá. Então, tá aqui. O G de 3 vale 1. 1 é a letra C. Então, esse exercício foi bom porque a gente relembrou como é que acha, ó, a função inversa. Então, troca x por y por x, tá vendo aqui? Depois isola o valor do y. E aí, essa função é a inversa dessa. Ou essa é a inversa dessa, ou essa é a inversa daquela. Uma é inverso da outra, tá? Então, essas coisas a gente estudou no primeiro colegial, né? E acaba esquecendo. Então, o terceiro colegial, caso aí, né? Esse material aí é bom por causa disso, que ele faz a gente relembrar as coisinhas lá do passado e que cai no vestibular, tá? Vê aí se quer fazer alguma pergunta. Posso ir para frente? Posso fazer o exercício 7? Por mim pode, sir. Vamos lá. Pode sim. Vou fazer o 7. O 7 está escrito aqui na minha apostila assim: sejam FG duas funções do primeiro grau. Então ele fala que a função f passa pelo ponto 2 e 0, a função g passa pelo ponto menos 2 e 0, e a intersecção delas é o ponto 0 e 3. Então, as duas passam pelo 0 e 3. Essa e essa, certo? As duas passam pelo 0 e 3, né? Então, se a gente fosse fazer um desenho, assim, mais ou menos, seria assim, ó. Só para entender o que está acontecendo, né? Vamos lá. Aqui é eixo x, aqui é eixo y. Então, a função f passa por aqui, vamos supor que aqui seja o 2. 2 e 0, tá? A função g passa pelo menos 2 e 0. Então, aqui é o menos 2 e 0. E as duas passam pelo 0 e 3. Opa, 0 e 3 é lá em cima. As duas estão passando por aqui. Então, quer ver? Ó, essa aqui seria a função f. Deixa eu fazer aqui. Essa é a função f. E essa outra aqui, vou fazer com uma cor bonita agora. A cor mais bonita que tem. Essa. Essa é a função g. Então, são as duas funções aí, né? As duas passam pelo ponto 0, 3, certo? Uma passa pelo 2 e 0, outra pelo menos 2 e 0. Tá, beleza. O que ele quer? Então, é correto afirmar que
Ah, ele quer saber qual a alternativa verdadeira. Então, vamos analisar uma por uma. F e G são crescentes? Não, falso. Só é crescente a função G. G é crescente. F é decrescente, tá? Faltou aqui, ó. Decrescente, tá certo, né? Deixa eu só tirar esse T daí que ficou meio estranho. Crescente, decrescente. Então, a letra A é falsa. Né? Deixa eu pôr um F mais aqui assim. É falsa, porque uma é crescente e outra é decrescente, tá? F é decrescente, G é crescente. Vamos ver a alternativa B. F e G são decrescentes, também não. Então, nem preciso escrever nada, né? Uma é crescente, outra é decrescente, então, falsa também. Vamos ver a alternativa C. A C fala que F é crescente, não, tá errado. Falsa também. Porque ele já falou se F é crescente, mas a gente viu que F é decrescente, tá vendo? Vou marcar aqui, ó. Decrescente e crescente. Então só sobrou a alternativa D, né? F é decrescente, correto. E G é crescente, correto. Então essa sim, essa aqui sim é verdadeira. Alternativa D, né, é a resposta certa, tá? Então, é isso aí. Alguma pergunta? Em dúvida? Querem? Acho que não, senhor. Agora vocês prestam muita atenção no exercício 8, tá, turma? Exercício 8, presta bastante atenção mesmo, tá? Que ele tem uns detalhezinhos a mais aí no 8. Posso ir para frente, então? Pode. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício 8, vocês vê bem aí o 8, tá? E vai perguntando se aparecer a dúvida, tá? Então, vamos lá. O exercício 8, ele já dá um desenho lá, né? Deixa eu já fazer o desenho. Então, ele tem aqui um retângulo. Aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui sobe. Aqui é o 3. Aqui é o X, né? Certo? X. E lá em cima é o 3. Tá. E aí tá meio riscadinho aqui assim, né? Ó. Meio escuro, né? Esse pedaço e esse, certo? Então tá aí mais ou menos o desenho do exercício 8. Vamos ler. Então, assim, ó, para cada número real x, então conforme você vai mudando o x, entre 0 e 3, tá vendo? Olha o intervalo que o x está lá. Ó. O x está variando, ele pode começar no 0 e vai até o 3. Então, do 0 até o 3. Conforme você vai mudando o valor do x de lugar, o que acontece? Essa parte escura aqui vai ficando maior ou menor. Se eu puxar o x para a direita, né? Essa parte escura vai ficar maior. Se eu puxar o x para a esquerda, vai ficar menor, tá? Então, ele está dizendo que a área é dada em função do x. Então, chamou isso aí de f de x, tá? Então, sendo x, a área dessa parte que está pintada. A de x é a área pintada, tá? Limitada pelos eixos coordenados, blá, 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 blá. Tá, qualquer pergunta. Então, f de x é maior ou igual a 5. Então, f de x é maior ou igual a 5. Então, quando que essa área é maior ou igual a 5, para que x, né? Onde que o x tem que estar para que essa área seja maior ou igual a 5? Então, no máximo vai chegar no 3, tá vendo? Então, nota
que você já consegue descartar algumas alternativas aí, mas vamos deixar assim mesmo. Deixa eu falar, faz de conta que é isso mesmo, tá? Então, nota, como é, independente do número que está aqui, ó, né? Como que a gente poderia fazer a área dessa figura? Ora, não seria a área desse retângulo aqui, né? Deixa eu fazer esse retângulo aqui de vermelho, ó. Mais a área desse azul aqui. Essa é a área escurecida aí, né? Certo? Não? Então, a área total, né? Vamos chamar assim, né? Ó. A área vai ser a soma desse daqui. Esse daqui é 1 vezes 2, né? Ó. 1 vezes 2, que é do vermelho, né? Somado. Agora, como é que eu calculo a área desse azul aí, ó? Aí vai ser assim, ó. Aqui, esse pedacinho, quer ver? Deixa eu pegar aqui o verde, ó. Esse pedacinho aqui, você concorda que ele é x menos 1? X menos 1, tá vendo? É o verdinho. Então, é um retângulo também, tá vendo? Então, a área do retângulo é largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura, ou base vezes altura, tanto faz, né? Então, a área do retângulo azul vai ser x menos 1, que é essa parte de baixo dele aqui, multiplicado por 3, tá? Então, aqui vai dar uma expressão que me fornece a área total, tá vendo? 1 vezes 2 é 2, né? E aqui esse 3 vai multiplicar assim, ó. 3x menos 3. Aí eu vou poder juntar esse com esse, né? Então, na verdade, a área vai dar 3x menos 1. Percebe que é uma função afim, tá vendo? Certo? Bom, agora tá fácil. Ele quer saber quais os valores do x para que isso daqui seja maior ou igual a 5. Então, é só substituir aqui, ó. 3x menos 1 maior ou igual a 5. Aí passo 1 para lá. Fica 6, né? Opa, eu coloquei sinal de igual, mas é maior ou igual, tá? Aí. E aí passa o 3 dividindo, então vai dar maior ou igual a 6 dividido por 3, x maior ou igual a 2. Só que o x, ele pode chegar no máximo até 3, tá vendo? Então, né, como o valor máximo do x é 3, então, o nosso x aqui vai do 2, tá vendo? Maior que 2, até o 3. E isso aqui está numa alternativa, né, que não sei qual que é. Alternativa E. E é isso daí, tá? Então, preste bastante atenção nesse exercício, né? Deixa eu arrumar aqui que eu fiz uma lambança aqui nesse sinal aqui. É isso aí. E alternativa E. Algum problema, turma? Alguma coisa aí, tal? Alguma dúvida? Vai falando aí. Acho que não, senhor. Tá bem de boa essa matéria. Olha bem aí, tá? Esse esquema aqui do x menos 1, né? Ó. Porque assim, ó, tem bastante gente que confunde isso, tá? Ó. Tudo é o x, tá vendo? Ó? Do zero, né? Deixa eu pôr o zero aqui. Do zero até aqui é x. Aí você tira 1, então fica x menos 1. Tá vendo? O verdinho é só x menos 1, tá? Bom, então agora, turma, vou pedir para vocês fazerem um exercício. Posso tirar a folha?
que você respondeu não aí, Maria Fernanda? Eu não entendi. Ixi. Era para ver se tinha dúvida, senhor. Ah, tá certo. Agora eu entendi. Então eu vou tirar a folha, tá? Vamos lá. Exercício, hein? Para fazer agora. Aqui, agora e já. Exercício. Determine a função afim, sabendo que o seu gráfico passa pelos pontos -2 e -1 e 4 e 5. Determine também o ponto onde a reta corta os eixos X e Y. Então, eu vou esperar meio minuto para vocês tentarem fazer isso daqui. Ó, ele é parecido com esse, quer ver? Ó, espera aí que eu vou mostrar, tá? Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. É parecido com esse daqui, ó. Não, esse, ó. Parecido com esse, tá vendo? Bem parecido. Você vai achar a função e depois você vai achar... Bom, quando você achar a função, o último número vai ser onde corta o eixo Y. E para achar onde ela corta o eixo X, aí tem que fazer esse esquema aqui de substituir por zero, tá? Só que acho que, pelos números que eu coloquei aqui, ela não vai ser decrescente, não. Eu acho que vai ser crescente. Acho que vai ser crescente, assim, tá? Ó. Então, vamos lá. Vou esperar vocês tentarem fazer. E aí eu quero que vocês me mostram a resolução. Então, faz uma folha aí para você me mostrar a resolução aí, agora aqui no esquema aqui. Aí, turma, nós vamos agora, daqui a pouco eu vou fazer a chamada. A chamada é aquele esquema lá que eu invento uma palavra aqui, né? E clico num lugar aqui, aí vocês escrevem essa palavra no chat, e aí o programinha gera uma planilha em PDF, não, em Excel, e baixa aqui no meu computador quem está presente na aula, tá? Então, vamos lá. Vou esperar um pouquinho. Falou? Manda ver aí. Na hora que for terminando, me chama para mostrar o exercício e eu vou marcando aqui, tá? Já vou deixar até aqui no jeito. Gabriel, Natália, Isabela, Jota, Douglas e Maria Fernanda. Eu vou marcando aqui. Então vamos lá, manda ver aí, turma. Rapidinho.
Alguém chegou a terminar aí ou não? Eu só não determinei o ponto que a reta corta eixo x e y, mas A função você já achou. Deu já. fracionário, Jota? A minha não, pelo menos. Não deu fração? Não. Minha também não. Opa, que beleza. Então, sem querer, eu acertei. Mais fácil ainda, né? Alguém aceita um cafezinho aí, ó? Mais tarde, senhor, umas 4h30 com pão ali, entra. Aí vai bem o café, né, Jota? É. Eu tomo café toda hora. Doutor, acho que eu consegui aqui. Tá. Mostra aí pra mim. Deixa eu ver a função. A sua função deu x mais 1? Isso. Tá. Deixa eu marcar aqui que você já fez. Espera aí, deixa eu achar meu instrumento aqui. Aí. Beleza, Gabriel. Então, o Gabriel tá ok. Isabela, vai mostrar? Ainda não terminei. Ixi, não escutei nada que você falou, Isabela. Não terminei. Ah, tá bom. Não é que eu vi seu microfone aberto, achei que você... Tinha sido sem querer. Não, beleza, sem nenhum problema. Achei que você ia falar alguma coisa. Professor, posso mostrar aqui na câmera para você? Pode mostrar, claro. Deu x mais 1, J? Deu. Beleza. J. Um ponto vai dar
1 no eixo Y e menos 1 no eixo X, certo? Isso. Isso. É isso aí. Então, eu marquei aqui, tá vendo? Ó, Gabriel e Jota, né? Professor, o meu deu errado.
Ô, pessoal, eu cliquei errado aqui e saiu do programa. Agora que eu consegui fazer voltar. Foi você que falou que não deu certo, Natália? Sim, o meu é da Fernanda. Ah, ô, Natália, eu me atrapalhei aqui. Vamos fazer o seguinte, eu corrijo na próxima aula, porque agora já é aula da outra aula, pode ser? Então, vou até marcar aqui, ó. E eu vou marcar a presença de vocês por aqui, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Gabriel, Natália, Isabela, Jota, Douglas e Maria Fernanda. Tudo bem? Eu me atrapalhei, eu cliquei errado aqui, depois não queria voltar o troço, tá? Então, eu vou até marcar aqui, ó. Então, na próxima aula eu faço a correção. Tá bom, pessoal? Desculpa aí meu erro aqui, falou? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Então, até segunda, é isso, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Falou, senhor. Falou.